Leia Lucas 4, tá, pessoal? Eles, então, levantaram, expulsando da cidade, tá, pessoal? Expulsando Jesus da cidade. Por quê? Jesus, ele foi até a sinagoga dos judeus falar que os judeus estavam adorando Jeová, o Deus de Israel, o demônio, tá? Então, expulsaram Jesus da sinagoga. Ué, se expulsaram Jesus da sinagoga, Jesus não era praticante do judaísmo, tá? Expulsaram-no da cidade, ó. E o levaram até o topo da colina, de uma colina, tá? Sobre o qual fora construída a cidade dos judeus, tá? A fim de lançá-lo precipício abaixo. Então, eles estavam querendo matar o Senhor Jesus naquele dia, como em todos os outros dias, né? Porque Jesus não era praticante do judaísmo. Agora aqui, ó, porém, né? Ó, precipício abaixo, Jesus, né? Eles queriam jogar Jesus, precipício abaixo. O Senhor Jesus, que veio para salvar nossa alma, né? Porém, passou por entre eles, Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então, ele desceu a Cafarnaum, tá? A Cafarnaum, a cidade da Galileia. E no sábado começou a ensinar o povo. Isso é o que os judeus estavam querendo fazer com Jesus sempre. Matar o nosso mestre que veio aqui nos salvar. Vamos ler aqui agora, ó. Atos 14. Apedrejaram Paulo, os judeus sempre tacando pedra na cabeça das pessoas e matando as pessoas do Pai Altíssimo, tá? Até Jesus, né? Eles queriam matar, eu mostrei lá. E o arrastaram para fora da cidade, igualzinho fizeram com Jesus, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, então Paulo estava vivo. Ele foi apedrejado quase até a morte, acharam que ele estava morto. Arrastaram para fora da cidade e jogaram ele do barranco do precipício também, tá? Jesus, ele estava no templo das sinagogas debatendo com os judeus. Paulo também, Atos 18. Por isso que eles sofreram a mesma consequência, ser apedrejado e quase jogado do barranco. Todos os sábados, Paulo, né, que é o escritor de Atos, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou, tá? Ele se dedicava a convencer os judeus das sinagogas a sair do judaísmo. Por isso que eles sofriam a mesma consequência, ser apedrejados, porque é a lei de Moisés, apedrejar até a morte e jogar do barranco. Jesus disse em Marcos 2, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E Jesus, ele fala que ele é o Senhor do sábado, mostrando que sábado, gente, é Saturno. Sim, sábado é o dia de Saturno, é o astro aí que tem aí é uma estrela errante, Saturno, tá, gente? Você vai confiar numa estrela errante? Você vai confiar numa estrela errante? Vocês conseguem ver aqui, gente, esse símbolo aqui que está em Saturno? Vocês conseguem ver, né? Olha bem aí, porque eu vou mostrar para vocês aonde está esse símbolo aqui, desse astro errante. Aqui, gente, ó, bem aqui no meio. Tá vendo aqui no meio, aqui, onde está aqui? É o mesmo símbolo que está em Saturno. Aqui, ó. É o mesmo símbolo. Então eles adoram uma estrela errante. Judas 1,13. Esse povo são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes. Por que esse nome estrelas errantes? Porque eles lutaram contra o nosso mestre no céu e perderam a salvação. Nós se fizemos carne. Colossenses 2,14, Paulo diz o que nosso mestre fez com esse povo. E despojando, sabe o que é despojar? Tirar tudo. Os principados e potestades. Depois a gente vai ver o que é principados e potestades. São demônios dominadores desse mundo caído. Estrelas errantes. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos lá no estrelas errantes, porque tem principados e potestades lá também, tá? Olha aqui, ó. Para as estrelas errantes, ó. Para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desde profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque andava com as entidades caídas, tá? Com os demônios. Ele foi ali onde ficam os demônios, nas regiões celestiais, tá? Dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Saturno está nas regiões celestiais, gente. E tem um versículo que Paulo ele diz, gente, que Jesus nos colocou nas regiões celestiais, mas Paulo está dando ênfase a Jesus e não a esse Saturno, entendeu? Ele está desconstruindo. Paulo, em Atos 7, em vez disso, levantaram o santuário de Moloque, um demônio, e a estrela do seu deus Renfã. A estrela de Renfã, o símbolo da bandeira de Israel. Sagrado sofrerá a pena máxima, a comunidade inteira executará a punição
sem distinção entre nativos e estrangeiros. Aquele que cometer tal ofensa será morto. Isso quer dizer, tem um nome sagrado entre eles que, caso a pessoa desrespeite, só de respeitar esse nome, certo? A pessoa deverá ser executada. O que você acha de uma máxima dessa, cara? Cara, eu acho que depende muito da cultura da pessoa. Tipo, se você é de outro país, de outra cultura, como tá dizendo aqui, se você é um estrangeiro e é algo que para sua cultura, para sua sociedade e para o seu povo não significa algo como para os outros, eu acho que não deveria ter essa pena máxima. Por exemplo, a galera da Índia não come vacas porque eles acham que para eles é sagrado, mas a gente come hambúrguer e qualquer coisa de carne bovina aqui. Então isso significaria que se a gente, por exemplo, se um brasileiro fosse para a Índia, ele teria que ser penalizado de morte por comer carne bovina. Tu acha que, por exemplo, um texto desse poderia ser aplicado no nosso Senado ou no nosso Congresso para ser aplicado na nossa sociedade atual? Cara, eu acho que não muito, porque ele viola um pouco dos direitos das pessoas, tá ligado? De liberdade de expressão e tal. Porque as pessoas, elas têm que ter essa liberdade, ela só termina quando envolve tirar a liberdade de expressão do outro. Então Israel, ele tem o país, o estado, né, deles lá, eles adoram o Renfã, Moloque e a estrela de Renfã, né, adoram Saturno, né, esse astro, né, e então é a cultura deles, né. Agora, no Brasil a gente tem que adorar isso? Não, porque não é nossa cultura, tá? Pelo menos a minha não, né, mas a do povo religioso é, tá? Infelizmente, né. Jesus disse então, né, para os judeus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria. Se Deus fosse, tá? Mas não é. Eles adoram Moloque, Saturno, aquela coisa toda que eu mostrei aí, tá? Estrela de Renfã, adoram Neustã. Moisés, o inimigo, levantou uma serpente, Neustã, tá, gente? É a Neustã que ele levantou aqui, dando a entender que os judeus estão chamando o nosso mestre de cobra, serpente. Então Moisés sempre foi um inimigo.